Está começando mais um Talk da Saúde Cast, um lugar para conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. Já tô rindo porque esse episódio já começou alegre, né, Rafa? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Talk da Saúde. Muito obrigada por estar aqui sempre com a gente. E se você é novo, por favor, não se esqueça de seguir na plataforma que você está nos ouvindo, seja YouTube, seja Spotify, porque isso, assim, apertando o botão de seguir, você avisa a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo e ele leva para mais pessoas. Isso é muito importante para ajudar a gente. Com certeza, galera. Além de interagir lá no nosso Instagram, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar lá, a gente vai estar respondendo. O convidado responde também. Então, por favor, não se acanhe. Pode falar lá com a gente, né, Edma? Isso. E estamos no YouTube também. Essas belezuras aqui também agora estamos em áudio e vídeo. Se você gostar de alguma parte específica do episódio, vai lá na nossa playlist do YouTube, direto ao ponto, e compartilha essa parte que você gostou com alguém. É isso, galera. Mas vamos falar do episódio de hoje, Edma. Nossa convidada já esteve aqui uma vez, né? Já esteve, mas para falar de uma outra coisa. Daquele tempo para cá, tanta coisa mudou. E como o Talk da Saúde, a gente só amplia a nossa visão de saúde, né, Rafa? A gente está cada vez mais aprendendo sobre outros assuntos, estudando sobre outras coisas. E hoje é um tema que mostra essa visão. Na verdade, ele representa o que é o Talk. Quanto mais a gente olhar, é o famoso zoom out, a gente olhar de fora, aprender sobre o todo, entender que a gente é só uma parte pequenininha do todo. Muito pequena. Mas que faz grande diferença, né? Mas que pode fazer grande diferença. E então, a gente vai falar sobre isso hoje, saúde planetária. Você já deve ter ouvido esse termo. Talvez você ache uma coisa muito bicho grilo, muito não é para mim, é do planeta mesmo. Não muito intelectual, né? Ou muito intelectual. Poxa, essa coisa é muito difícil, eu nunca vou entender o que significa. Mas vai sim, porque aqui no Talk a gente conversa de forma simples, bem assertivo, hoje com um papo tranquilo sobre esse tema que parece muito complexo. E para falar sobre isso, a gente vai trazer a nossa convidada. Inclusive, você falou isso, Edma, que ela já veio aqui uma vez e falou sobre coisa que naturalmente vai se acrescentar ao que ela vai falar sobre hoje. Claro, mas como é legal, né? As pessoas vão ver que vira e mexe, a gente convida mais de uma vez alguns convidados, porque a gente entende que a gente o tempo inteiro está se atualizando, está cometendo erros, e não vai deixar de parar de cometer, né? Porque é assim que a gente aprende. Então, se você tá vendo que já ouviu essa pessoa que tá aqui no Talk da Saúde, cara, não se acanhe. Ouça de novo, porque com certeza muita coisa mudou e ela tá aqui para falar sobre isso. Então, Vanessa Góes, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Talk da Saúde. Muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo de novo pra gente. E antes da gente começar a entrar no nosso tema em questões de definição, eu queria saber, por favor, você é presente e como é que esse tema saúde planetária entrou na sua vida? Gente, bom, prazer enorme estar aqui, uma honra, eu sou fã de Edma e Rafa, fã desse programa que eu acompanho desde o início, então, muito grata pelo convite. E eu sou uma pessoa otimista, um ser humano otimista, extremamente apaixonada pela vida e pela natureza. Tenho uma alma de artista, então eu sou uma bailarina, performer, mãe, uma pesquisadora transdisciplinar e uma profissional de saúde integrativa, holística, com essa visão sistêmica, tendo como um alicerce muito forte a nutrição. Então eu sou nutricionista de primeira formação, mas vim agregando, né, ao longo da minha jornada aí, esses pilares todos que são essenciais, como vocês sabem, para que a gente possa promover uma saúde integral. Então, movimento, né, eu sou professora de movimento consciente, venho da dança, de pilates, e mentora de saúde e bem-estar. Então, atualmente estou terminando o doutorado em ciência de alimentos, que já amplia um pouco esse campo, né? Não só da nutrição, mas do alimento, da alimentação como um todo, que tem múltiplas dimensões, e embaixadora da saúde planetária, que é o que a gente vai falar aqui. Então, eu diria que o meu propósito maior é motivar pessoas à transformação, à ressignificação da relação com a vida, falando de valores, de estilo de vida, visando esse bem-estar sistêmico.
Não só para nós, vão para todos. Legal, então esse tema acabou aparecendo na sua vida como uma consequência de tudo que você acredita e vinha tendo conhecimento. Mas especificamente foi em 2021, quando no grupo do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que foi onde conheci Estamos lá, isso. Apareceu na realidade, foi um programa chamado Programa de Embaixadores da Saúde Planetária. É um programa que fica sediado no Instituto de Estudos Avançados da USP, e na realidade, eles resolveram implementar a ideia desse programa aqui, se espelhando no programa internacional, que é dessa organização chamada Planetary Health Alliance, que é uma grande aliança que fala sobre saúde planetária há bastante tempo. E aí eu olhei isso, na realidade, eu olhei isso, embaixadora da saúde planetária, e falei assim, gente, eu não sabia nem o que era isso, mas eu falei, eu sou isso. E aí faltavam 2 dias para a inscrição, lá tinha uma seleção, eu falei, gente, eu não vou passar nisso, mas eu pelo menos vou me conectar com esse povo, né? Aí eu mandei e passei. Então foi incrível, foi o ano de 2021, eu conheci pessoas maravilhosas. Atualmente, eu estou como mentora júnior dessa nova leva, porque agora a ideia é que todos os anos tenham um programa. E esse ano, eu sou embaixadora da Planetary Health Alliance. E nesses anos, né, esse ano e meio, eu fui me conectando, porque existe um universo de pessoas de todas as áreas e global que estão envolvidas com esse tema, estão trabalhando para isso. Então, eu estou envolvida principalmente com uma organização africana, chamada COF, e eu tenho desenvolvido muito trabalho, não só na pesquisa, né, na área de pesquisa, de transdisciplinar, como também no campo, né, em transformação comunidade de campo. Caramba, isso tudo fazendo doutorado, pessoal, sendo mãe, então é uma beleza. Já viram que a gente vai ter assunto aqui hoje, né? Bom, pessoal, só para falar, o episódio da Vanessa com a gente se chama Mudando os Hábitos Alimentares em Busca de Saúde. Tá lá no início. Ele é de 2020, então vai lá, por favor, busque, que você vai gostar. Nossa, foi bem legal mesmo. Como ela mesma falou, ela vem da nutrição, então ela vai puxar a sardinha aqui pro alimento, eu acho. Mas vamos começar a entrar um pouco mais nesse assunto, então, Vanessa. Nas nossas pesquisas aqui, a gente viu que tem uma data muito marcante para esse assunto, que é 2015, que tiveram 2 publicações muito relevantes para o tema, uma na Lancet, quem é profissional de saúde com certeza conhece essa revista, porque ela é muito relevante na nossa área, e na Organização Mundial de Saúde. E o título da Organização Mundial de Saúde era Conectando Prioridades Globais, a Biodiversidade e a Saúde Humana. Então é ali, em 2015, que a gente começa a ter, mesmo assim, se falar mais disso, propor a relevância do tema. Sim, não, foi exatamente nessa publicação, né, em 2015, que esse conceito da saúde planetária surgiu no meio acadêmico, assim, de forma oficial. Foi a publicação feita pela Comissão em Saúde Planetária da Rockefeller Foundation com a revista The Lancet. E, assim, foi ali que a gente começou a nomear. Eu entendo assim, isso já porque eu considero a saúde planetária como um movimento, é um processo de consciência, né, de conscientização da nossa situação, né, de vida aqui no planeta, e um movimento, né, em relação a isso. Então, eu acho que ali foi quando aquilo se oficializou, a gente nomeou. Como uma área de estudo, é isso? Como uma área de estudo, que aí a gente dá para conceituar um pouco na saúde planetária, mas eu entendo que foi ali que a gente nomeou uma nova perspectiva mais integrada e sistêmica da vida, em todas as áreas, porque a saúde planetária ela é um campo transdisciplinar, vamos dizer assim, de pesquisa e ação, porque não dá mais tempo para a gente ficar só na academia. Então, essa questão da translação do conhecimento e da atuação na comunidade, na vida, em todas as escalas, é crucial, porque a gente está com pouco tempo. Então, que legal. A saúde planetária é esse campo que tem o objetivo de identificar, quantificar e propor soluções para as mudanças nos sistemas naturais da Terra causados pela ação do homem, antropogênicas, que a gente fala. Não sei se já ouviram falar sobre o antropoceno. A gente pode depois, se der tempo, a gente eu quero que você fale. Vai a tempo. E
E essa relação dessas alterações, dessas mudanças com a saúde humana. Então, a saúde planetária ela visa estabelecer esses limites ambientais para viabilizar não mais só a sustentabilidade, e sim a regeneração dos sistemas naturais, dos ecossistemas, e o florescimento da humanidade. Então, que não se dá sem isso. Cara, que interessante, como eu acredito muito em energia, né, e vocês também, não tem dúvida disso. Eu tô lendo o livro agora que ele fala sobre isso, como nós estamos hoje, que é uma cultura de aceleração o tempo inteiro, que as pessoas estão fazendo pouco planos para o futuro. E isso que você está falando é, obviamente, cuidar do presente, mas com muita mentalidade de futuro. Se é isso que a gente está falando, porque quando você fala regeneração, me vem muito na cabeça também você plantar aquela semente para colher bons frutos lá na frente. Ter um mundo habitável daqui a um tempo, né? Isso. Porque eu acredito que, pelo pouco que eu sei, pouco que eu leio sobre isso, a preocupação são com as gerações futuras também, né, Vanessa? Olha, eu vou te dizer, tá tão grave, assim, que eu já nem diria isso, assim... Nós já estamos vivendo esses efeitos. Isso porque ela é otimista. Isso porque ela se apresentou como otimista. Não sei se eu tô com medo agora. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Então, assim, o primeiro passo para você fazer alguma coisa para mudar é você conhecer, né? Conscientizar. Então, a gente precisa ser claro, a gente está realmente... Assim, se você olha os dados, que a entrada no universo da saúde planetária foi um pouco isso para mim. Eu tinha uma ideia de que as coisas não estavam muito ajustadas, as coisas estão meio fora do lugar, mas eu não tinha essa dimensão concreta, nomeada, de dados, de documentos, mostrando isso. Então, esse entendimento, quando você entra nesse universo, é que você vê a gravidade. Assim, é muito grave, a gente está quase... Tem um ponto ali que é quase não mais recuperável. A gente está, assim, com pouco tempo. E eu até costumo brincar, é por isso que a gente está com essa questão do tempo. Eu falo assim, gente, é óbvio que a gente está com essa questão do tempo. A gente tem 10 anos para refazer, reconstruir tudo que a gente fez em 200 mil, sei lá quantos anos. Que aí eu já nem lembro, de existência. Então, dependendo da espécie tem bastante tempo, dependendo do que você está falando aí tem menos tempo, mas no mínimo é 2022 anos, no mínimo, então, fazendo. Exatamente. Então é para nós e para a geração futura, consequentemente. E para viabilidade de uma geração futura, eu diria. Essa sua sensação é muito engraçada, que a gente passa por isso algumas vezes na vida, essa coisa de, assim, eu tive essa percepção quando eu estava na sala de musculação, eu olhava que aqueles exercícios não me entregavam tudo que as pessoas precisavam, e quando eu encontrei, entre aspas, o funcional, eu falei, caraca, existe um outro universo, existe uma outra possibilidade de pensar, existem pessoas fazendo isso. Então, essa sensação de você se encontrar, falar, existem pessoas no mundo estudando, querendo, realmente olhando para esse ponto, isso é muito interessante. Mas vamos aprofundar um pouco mais disso. Então, assim, essa área de estudo, esse grupo de pessoas, ele percebeu que a gente... estava entendendo o mundo como se fosse uma coisa separada. Nossa, é mais ou menos isso? Tipo assim, eu habito esse mundo, eu destruo ele e isso não vai ter impacto nenhum na minha vida. Perfeito. É isso, é essa separação, porque nós somos é um ecossistema, né? A gente, olha, eu gosto de também dar essa referência. A gente teve a pandemia. Gente, a pandemia foi causada por um vírus. Vocês conseguem ver um vírus? Não. Ou dimensionar o tamanho de um vírus? E vocês viram o que esse vírus causou em todas as escalas, mundialmente. Então, nós estamos interconectados, interdependentes. A gente tem uma interdependência, uma interconectividade que faz parte da vida, é inerente à vida. Então, é esse entendimento, essa onipotência do homem, como a gente tem que mudar um pouco, a gente está naquela coisa piramidal, de vertical, e a gente tem que começar a horizontalizar isso, essa relação, porque somos dependentes. Nós dependemos, então o vírus causa isso, e se a gente pensar no conceito da microbiota, a gente depende das bactérias que vivem no nosso intestino para poder, o nosso metabolismo, definir a nossa doença ou a nossa saúde. Então, para você ver o nível de dependência e de interconexão.
Então, aí entra um pouco a palavra antropoceno que você ia falar nesse contexto ou não? O antropoceno na realidade foi conceituado como sendo uma era geológica que é caracterizada pela ação do homem. Então, tudo está acontecendo a partir das ações do homem, que são a gente chama das ações antropogênicas. Então, é a era que a gente está vivendo. E a partir de, eu acho que foi na década de 60, que está vinculada às nossas formas de viver. Por isso, a questão do estilo de vida é tão importante, porque foi naquela revolução industrial, revolução agrícola, onde a nossa forma de produção se transformou e a gente fez uma transição aí em vários campos, né, nutricionais, epidemiológicas, demográfica. E aí esses pesquisadores chamam isso da grande aceleração. Se você olha os gráficos, a partir da década de 60, mais ou menos, todos os gráficos de consumo dos recursos naturais fazem uma guinada assim, evidente. Então, o antropoceno se instalou aí nessa... Né, é uma era geológica. Entendi. Sabe o que? Eu sempre falo isso, mas me impressiona muito. Eu sou apaixonado por futebol e na Copa de 70, quando a gente foi tri, existia uma musiquinha de propaganda para eles irem para a Copa, que era assim, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. E pensar que há 50 anos atrás nós éramos 90 milhões de pessoas, agora nós somos 227, sei lá, quase 230. Cara, isso é muito bizarro, que em 50 anos a gente quase triplicou a nossa população. Cara, não é possível que você não considere assim, cara, será que a gente não tem efeito nenhum na natureza? Tipo, triplicar em 50 anos uma população, como você falou, que consome a natureza como se não houvesse amanhã, e, tipo, isso não gera nenhum impacto. Se você só pensar nisso, você fala, já é muito improvável que a gente não esteja fazendo mal, né? Isso. Não, perfeito, é exatamente isso. Aliás, esse é uma das variáveis, que é essa explosão demográfica, que guinou para essa questão do antropoceno. E não só essa mudança, né, demográfica, mas a nossa forma de viver, a nossa relação com a natureza, como você acabou de falar. Então, é duplo o problema. Assim. Quando a gente fala de saúde, Vanessa, a gente sabe o quanto a responsabilidade tem sobre muitos fatores e muitas pessoas podem ajudar nisso. Acredito que, como você falou, a saúde planetária tem muitos braços, então depende de muitas pessoas. Você pode falar um pouquinho mais disso, como é que funciona? Por exemplo, vocês têm algum plano de ação para dar responsabilidade para todas as outras pessoas, que elas entendam e consigam transformar isso em ação, tipo, começando hoje? Vou aproveitar o gancho da pergunta da Rafa, e se tu pudesse couber nessa pergunta, essa palavra transdisciplinar, se cabe nessa pergunta, o que significa? Cabe, perfeito. Então, eu diria, assim, informação, em primeiro momento, né, que é a consciência. Gente, a gente olhar esses gráficos, olhar essa situação, ver o que está acontecendo com o nosso alimento, com o nosso ar, né, com a temperatura do nosso... Né, do planeta e tudo. Então, primeira coisa é a informação. Então, um dos pontos, assim, das ferramentas é a educação e a comunicação. E existe algum lugar onde eu consiga essas informações? Então, existem alguns grupos. Então, eu mencionei a Planetary Health Alliance, que é uma forte organização, que é sediada na escola pública de Harvard. Eles ficam lá na escola. Tem aqui no Brasil, na USP, no Instituto de Estudos Avançados, tem o Grupo de Estudos de Saúde Planetária, né? Tem algumas outras organizações, por exemplo, In Vivo, Innova Institute, também é uma outra organização. Bioneers. Tem uma série de pessoas que se juntaram, começaram a articular, porque eu falei de comunicação e informação, e um outro ponto importante é rede, é o trabalho de rede. Assim, dentro da complexidade do nosso problema, né, é um problema sistêmico e complexo, não tem como a gente resolver individualmente ou segmentada dentro dos silos, que eles chamam, das profissões, como a gente está totalmente comportamentado. É um problema que exige a interação, a conversa e a troca entre todas as áreas. Então, aí vem a transdisciplinaridade.
Assim, é necessário para a gente resolver a questão dos sistemas alimentares, por exemplo, a gente para incluir o pessoal da logística, o pessoal do transporte, os nutricionistas, os políticos, em todos os âmbitos, o indivíduo com seu próprio consumo. Então, essa é a demanda. Então, na saúde planetária existe essa coisa de se conectar, de se fazer grupos. Então, tem os grupos que vão divulgando, combinando, e tem esse foco também de atuar nas suas localidades. Então, esse programa, por exemplo, de embaixadores, ele é feito para estudantes, pessoas que estejam vinculadas a alguma instituição de ensino, seja lá qual for o universitário, né, da graduação até em cima. Então, com a ideia de levar esses conceitos para dentro da instituição. Então, porque a gente precisa mudar esse paradigma. Dentro das instituições de ensino, dentro da academia, é tudo muito segmentado. Sim. E esses saberes e linear, né? Você vai fazer essa matéria, depois você vai fazer essa matéria, depois você vai fazer essa. Exatamente. Então, a educação básica também é um outro lugar que está sendo muito... São 3, então, a comunicação, rede, conexão, eventos, né? Juntar pessoas, fazer eventos, lives, assim como a gente está fazendo aqui, e atuar na educação. Então, agora, a educação básica também é um lugar muito interessante, mas não só a educação básica, mas em todas as áreas. E nos clínicos, nos profissionais, todos os profissionais, mas muitos profissionais de saúde também, porque... Sim. Fala de saúde diretamente. Mas vamos lá, educar sobre o quê? Quando eu penso em saúde planetária, a palavra mais óbvia que vem na minha cabeça é clima, que já vem sendo batida há muito tempo. A educação sobre isso se resume a educar sobre o clima? Eu imagino que não, porque eu, Edma, eu vou pensar, qual é a minha atuação lá no clima? Então, esse caminho para o indivíduo entender qual é a importância dele no clima, eu imagino que seja isso que você está falando, essa educação do indivíduo entender a atuação dele sobre o todo. Então, assim, vocês educam sobre o quê? Quais são as temáticas trazidas por vocês? Então, na saúde planetária especificamente, tem uma linha muito forte da saúde humana relacionada à saúde planetária. Existem outros movimentos, por exemplo, One Health, tem outros, que já tem um outro foco um pouco diferente. Então, One Health foca nessa questão da saúde dos animais, dos lugares. Então, primeira coisa é conscientizar sobre o antropoceno. Assim, conscientizar de que a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando, não só com o outro, mas com o planeta, com a natureza, com os animais, né, e com tudo que nos rodeia, não está funcionando e está causando esses problemas. Então, isso é o número 1, trazer esse panorama. Mas a gente consegue trazer essas associações de formas mais claras, assim? Isso afeta a sua alimentação. Então, se você se alimenta mal, já tem bastante coisa nisso? Tem muita data. Tem muito data. Dados. Tem muita coisa. É isso que eu tô falando que eu fiquei impressionada. Eu sabia Fale-me mais sobre errado, isso. E quando eu entrei, eu falei assim, uou! Assim, tem muito. Se você entrar em qualquer base de dados, de literatura científica, você bota lá, em qualquer âmbito, porque fala de muitas coisas. Então, a gente pode estar olhando... Na saúde planetária não tem só esse lado biológico, vamos dizer assim, relacionado com a saúde, né? Ou seja, recursos naturais que possibilitam a vida. Oxigênio, o ar, o alimento, temperatura habitável e etc. Mas também na parte socioeconômica, na parte humana da coisa. Também a inequidade é um dos pontos. Então, por isso que as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles também são uma boa referência, porque você vê ali o universo que toca, né, aqueles objetivos ali, eles são em todas as escalas também. Não está falando só da questão ambiental, biológica, mas está falando também da questão política, econômica, social. Então, é complexo, mas eu acho que o lugar de começar é você entender isso, esse panorama, e
dentro da sua... primeiro, como indivíduo, repensar esses valores e começar na sua própria vida, no seu cotidiano, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua escola, sua instituição, o seu trabalho, e começar a articular também com o poder privado, poder público, tudo isso aí tem que começar a se mexer. Então, é uma grande coisa da comunicação, assim, e conexões, porque aqui a gente está falando aqui disso, aí alguém vai assistir isso, aí já começa... E aí você vai espalhando essa consciência, que é o primeiro ponto, que, por incrível que pareça, são poucos que sabem sobre isso, que já ouviram falar sobre isso e que já nomearam isso dessa forma. Eu não sei se estou fugindo do que você pediu, eu já me perdi, depois me... Não tá fugindo, a gente volta, mas assim, vamos lá, Edma. Eu sei que existe uma saúde planetária, sei, mas eu não sei, assim, eu não saberia te dizer, Vanessa, o que eu estou fazendo de errado, por exemplo, entendeu? Assim, onde eu posso estar não ajudando, como você falou, às vezes a gente não precisa só não atrapalhar, hoje em dia a gente precisa ajudar, porque Sim. a gente já está no nível de ter que ir lá e voltar com o que a gente tirou. Então, assim, não sei, umas coisas você pode dar uns insights assim, tipo, olha, como isso está afetando isso? Vou dar um exemplo que eu já escutei, tá? Não sei se é verdade. Que, pelo clima, a nossa qualidade de solo, a gente tem alimentos mais pobres em proteína. Com isso, a gente tem um nível de desnutrição maior no mundo. Óbvio que a gente está trazendo aqui uma relação global e individual, isso é muito difícil. A gente tem que pensar num todo. É bizarro pensar que a gente está num mundo de obesos e desnutridos. Cara, olha os extremos. Como assim? Então, assim, faz sentido isso que eu ouvi ou não faz sentido nenhum? Total, é exatamente isso. É porque é uma mudança de paradigma. Olha, por isso é que eu acho tão interessante essa questão da medicina do estilo de vida. Porque, como indivíduo, o que a gente pode fazer? Eu, você, a Rafa, quem está ouvindo, é olhar para o seu estilo de vida, olhar como que você está, como é que é o seu cotidiano, como é que você está consumindo, aonde você investe o seu dinheiro. Então, por exemplo, a alimentação é realmente um hub. Eu acho, aí você falou de puxar a sardinha para o meu lado, mas é que se você pensar na alimentação, você vai estar atuando em diversas escalas e dimensões desse problema. Por quê? O alimento, ele fala de um hábito individual, tem um hábito de alimentar. Ele fala de consumo. Então, eu estou comprando meu alimento aonde? Eu estou investindo em que sistema de produção? Né? Esse alimento foi produzido muito longe daqui, perto daqui, por uma família. É um sistema interessante para o meio ambiente, não é? Então, alimento. Aí você começa. Como é que o meu lixo? O que eu estou jogando no lixo? Como é que é o meu lixo? Como que eu posso articular com isso? Eu estou falando isso para o meu filho? Eu estou alertando ao meu amigo? Eu estou na minha escola, no meu trabalho? Como é que está o sistema do meu trabalho? Em todos os sentidos. Eu estou falando alguma coisa? Como é que é o sistema da cozinha lá, da cafeteria? É isso, é você começar no seu entorno a buscar orientações, porque isso aconteceu comigo assim que eu entrei. Falei assim, eu voltava para a vida, você falou assim, falei, gente, nunca tinha pensado nisso. Eu tô fazendo tudo errado e eu não sei o que fazer. Eu sou embaixadora da saúde planetária e eu não sei o que fazer. Boa, então, vamos falar disso. Né? Só antes da gente entrar nisso, Edma, só a critério de informação, vocês falaram sobre uma base de dados. Tem uma que eu gosto bastante, inclusive eu entrei aqui agora, que se chama ourworldindata.org. Não sei se você conhece, Vanessa, mas ele traz dados, né, sobre diversas questões, e só para vocês terem uma noção, eu peguei uma aqui para dar uma olhada, tem vários artigos, tudo baseado, obviamente, em artigos científicos, sobre o nosso consumo de plástico, que é um dos problemas, inclusive a gente já abordou essa questão aqui com a Cassilene Rocha, que é falando sobre os oceanos, saúde dos oceanos, então ouça esse episódio que é bem legal. E para vocês terem uma noção, nesse dado, desse artigo específico, o nosso consumo de plásticos que são vistos, que são encontrados no oceano, são 8 milhões de toneladas por ano. E esse daqui é um dado de um estudo de 2015. Imagina como é que tá hoje, né? Então, vocês estão vendo o que eu estou falando. Quando você olha os dados, você fala, uau! Assim, é muito grave, assim, porque os dados estão aí, você viu. E isso é só numa área.
Tá? Se você buscar em todas as áreas, até mesmo na questão de migração, essa questão mais social, humana, saúde mental relacionada com essa questão, assim, as crianças, os jovens, eles estão com uma questão existencial. Será que eu vou ter possibilidade de viver daqui a um tempo? Então, isso tudo está tudo relacionado. E já tem estudos sobre tudo isso. Muito dado mesmo, assim. Que legal. Mas é aquela coisa, se a gente... É a mesma coisa, né? A gente não pode olhar para um problema que a gente não tem como resolver, porque vai virar uma ansiedade, uma angústia. A gente tem que ter consciência do problema e olhar e trabalhar no que a gente pode fazer. Então, é pequeno, porque se todos... assim, as organizações, as instituições, elas são feitas de pessoas. Se a gente começar com as pessoas, esse processo de consciência, de repensar, de rever, de articular... Aí, gente, o meu lixo... Eu peguei o ciclo orgânico, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um trabalho maravilhoso. Faço divulgação não conheço. Ciclo orgânico, e depois bota lá no Google. E eles fazem eles te dão um baldinho, você bota ali, aí você tem vários planos de tempo de coleta, eles vêm, carregam o lixo, eles fazem adubo, reutilizam, trabalham esse, te devolvem ou uma terra adubada ou fertilizantes naturais, e aí você não joga mais esse lixo na lixeira. Então, existem várias pessoas e várias alternativas, várias iniciativas já com as soluções. É só uma questão de você olhar, buscar, se conectar e começar a transformar. Sem ansiedade, sem achar que também agora você é a pior pessoa do mundo, você está fazendo mal. Nenhum, gente. É um processo calmo. O que dá para fazer hoje, o que dá para fazer hoje, o que dá para fazer hoje, faça isso. Uma outra também, você falou de saúde mental, lembrei. Uma outra associação, eu estou falando associação, correlação, acho que é a melhor palavra, correlação, que eles fizeram com a saúde mental que eu lembrei, lugar barulhento, pessoas que vivem em lugares muito barulhentos, são estimuladas com muito barulho, talvez elas nem se toquem como esse ambiente barulhento, né, as cidades, essas loucuras, hoje a gente tem uma população muito mais urbanizada do que antigamente, isso também, talvez, até repostei hoje uma coisa sobre um ambiente silencioso, as empresas e os lugares promoverem a oportunidade do silêncio, então são coisas que tão pequenas que tu fala, será que eu estou contribuindo para o barulho ou para o silêncio? Perfeito, é isso. E aí você já olha, né? Urbanização, engenheiro, arquiteto, designer, olha a quantidade, todos precisam repensar nos espaços urbanos, no design dos produtos, né, barulhentos, tudo isso precisa ser repensado. E é no pequeno que a gente pode fazer alguma coisa, começar de alguma forma. Só uma coisinha que eu vou falar aqui. Até duas coisinhas. Não, gente, isso é uma coisa, assim, porque é uma mudança de paradigma mesmo, assim, de abordagem, de perspectiva na vida, em todos os âmbitos. A gente está precisando fazer isso. E aí, isso aconteceu na medicina, por exemplo, a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida não é uma especialização, ou pelo menos não deveria ser, na minha opinião. Ela é uma nova abordagem, uma nova forma de lidar. Aconteceu na psicologia positiva, por exemplo, também é uma mudança de abordagem, de foco. E eu acho, sinceramente, se os jornalistas estiverem assistindo, ou os professores das organizações, né, a gente precisa urgentemente de um jornalismo positivo. Eu vi falando isso. Com certeza. Super concordo. Assim, o que tem de pessoas trabalhando, produzindo, inovando, é enorme, só que a gente não vê isso, porque isso não Com certeza. Não tem foco. Então, isso aí é uma dica, se tiver algum jornalista, algum professor, alguém que está fazendo currículos de formações de jornalistas, por favor, pense sobre isso. Por favor, e contate a gente, porque a gente pode conversar sobre isso, e principalmente o impacto que isso tem na saúde das pessoas. Exatamente. E na motivação, a gente precisa de hope, a gente precisa de esperança dentro desse contexto, entendeu? Verdade. Puxando o gancho um pouquinho sobre profissionais, Joanessa, acredito que quem queira
entrar um pouco nesse mundo, se apropriar desse conhecimento, como você disse, tem organizações, como é que essas pessoas podem se juntar a essas outras, tá? Falando como se uma forma de estudo, tá? De especialização. E se essa especialização, digamos assim, ela tem espaço também para algumas pessoas que, por exemplo, não estão na área da saúde. São pessoas que só querem contribuir. Sem dúvida, é aquilo que eu falei da transdisciplinariedade, né? É para todos os profissionais, não só para todos os profissionais, como também para em todas as escalas, indivíduos até poder público, né? Políticas públicas, passando por todos, empresas, não governamental, tudo, absolutamente todos precisam se engajar nesse movimento. E aí, no momento, a gente não tem isso não é uma especialização. O que existe são grupos, como o grupo de estudos que eu citei da USP, ou a Planetary Health Alliance, ou a Em Vivo, sediada no Nova Institute. Existem outros, são pessoas que vão se juntando, se agregando, que começam a fazer rede, a criar projetos, a abrir organizações, o ciclo orgânico. Bacana, então necessariamente você não precisa, por exemplo, ter uma faculdade. Não. Uma especialização, legal. De jeito nenhum, porque a gente precisa atuar justamente em todos os âmbitos, não só no acadêmico, mas no comunitário. Então, tem pessoas dentro desse universo, né, dessa comunidade, vamos dizer assim, que trabalham ali no chão, na sua comunidade, que trabalham na sua escola, criando projetos, fazendo mostras, e que não tem educação, pós-graduação e etc. Legal. Então, e aí, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem em São Paulo, e a gente tem também o clube, a gente teve essa fundação, né? Tem o Clube Brasileiro de Saúde Planetária e os clubes regionais. Então, eu faço parte também do Clube Sudeste de Saúde Planetária, que é aberto a qualquer pessoa que queira, né, participar. Existe uma coisa que eu venho trabalhando dentro desse universo ainda muito focada na academia. Então, assim, a princípio, esses clubes são para estudantes, mas eu tenho trabalhado para quebrar isso, porque existem pessoas que não têm estudo nenhum e têm um saber enorme, como é o caso dos indígenas, por exemplo. Né? Então, como veio de um lugar acadêmico, ainda tem esses, eu diria, ranços, assim, que a gente tem que ir transformando. E se conectar, entra na internet lá, Saúde Planetária, grupo, que você vai encontrando os grupos, se conecta, manda mensagem. Agora, pergunta difícil. Não é só para tu não, hein, Vanessa? Essa é para tu e para Rafa. Rodei. Vamos lá. A gente tem que... eu vou usar a palavra convencer, talvez. A gente tem que mostrar através de dados que a gente não está indo para um caminho bom. Olha, o que a gente tem feito não vai nos levar a boas experiências daqui a pouco mesmo, tipo amanhã talvez, já tenha acontecido. Tá. Como a gente faz isso relacionando talvez algumas perdas financeiras que as empresas possam ter, que as grandes indústrias possam ter, que o homem possa ter de maneira geral? Se um dos medidores de progressão é o PIB, que está total relacionado a isso, né? Então, eu penso sempre assim, se combinar direitinho, dá. Se todo mundo abrisse mão ao mesmo tempo de algumas coisas, seria ótimo. Mas não é assim que muitas vezes acontece. Alguém abre mão primeiro, se lasca todo, perde mercado e tal, para aí, enfim, aí vem uma avalanche da importância. O que eu quero dizer para vocês como a gente vai comunicar isso de um jeito, assim, como a gente faz isso para não sair, para mostrar os benefícios da saúde planetária acima de algumas eventuais perdas financeiras que a gente possa ter, né? Como fazer essa conta de um mundo extremamente baseado no dinheiro, e a gente não pode ser hipócrita de falar que não é, porque é. Legal. Quer, Vanessa, começar? Eu digo isso no micro, de repente. Se eu fosse conversar com um cara aqui na esquina, sabe?
Sim. Eu não tô falando mudança de mentalidade, chegar né? Não chegar exatamente. na grande farmacêutica, não. Tô dizendo o mercadinho aqui da rua. Eu não tenho conhecimento para falar disso, e aliás seria muito bom chamar alguém dessa área, porque já existe na Vamos economia procurar. muitas pessoas que já estão pensando na economia circular, economia regenerativa, estão pensando nesse marcador assim estúpido. Gente, é tão estúpido se a gente para pensar, né, que é o PIB que precisa ser urgentemente repensado e modificado. Já existe esse movimento e eles têm dados, que é uma ilusão, é tão estúpido. Eu não vou lembrar agora dos dados, dos números. Tranquilo. Mas já existe um caminho disso. Já existe, e de fato é muito mais lucrativo, assim, não tem nem palavras, assim, a dimensão da diferença de você investir nesse caminho verde, vamos dizer assim, ela é assim, sei lá, várias oitavas maior do que você, porque é uma questão, gente, é muito estúpido, eu não vou lembrar agora, mas assim, tipo, a gente não acredita no que a gente está fazendo. Quando você olha, já você fala assim, meu Deus, nada resiste à ignorância. Eu só lembro dessa frase que um namorado meu dizia, que ela é maravilhosa, nada resiste à ignorância. Como que a gente está fazendo isso? Olha os números, a gente poderia estar abundância, vitalidade, abundância mesmo, que traz riqueza, os recursos, todas as riquezas, o dinheiro, né? Vem da onde? Vem dos recursos naturais. O dinheiro é um símbolo, mas o que se troca? Então, isso é uma coisa. Isso aí, eu não vou poder falar sobre isso, mas eu sei que tá errado. O que você está falando tá errado. Você não perde dinheiro, você ganha. Então, número 1. E o segundo é o que a Rafa falou, é mudança de paradigma, é mudança de mentalidade, mindset. A gente precisa repensar os nossos valores, urgentemente, assim, porque não tem mais como continuar assim. Então, aí está falando de consumo, de individualismo, de ganância, isso aí não cabe, porque os recursos são limitados, a gente precisa pensar. E o problema do outro é o meu problema. Por mais que você não consiga ver, porque hoje em dia você não consegue andar na rua, entrar em nenhum estabelecimento que tem 10 pessoas num estado, 10 seres humanos num estado assim, inacreditável, te pedindo alguma coisa, e isso te afeta. Isso te afeta. Te afeta porque você não pode mais andar na rua, entendeu? Então, é nesse nível, assim. Ou te afeta porque você simplesmente não tem mais comida. A gente já vive uma questão de insegurança alimentar, porque o nosso acesso ao alimento saudável não existe. Não existe. Se você parar para pensar, não existe já, agora. Então, gente, a gente precisa, é aquilo que eu falei, é essa coisa, a gente precisa se importar com o outro. Fala da vida como um todo, é uma regra universal da vida. A gente precisa pensar no outro, que a gente vai estar pensando na gente. Com certeza. Tem uma coisa maravilhosa, se der tempo eu vou falar. Vocês me falam. Tempo. Essa coisa da célula. A célula, ela tem um sistema de autodestruição, né? Que é a apoptose celular. A célula, se ela não está servindo ao todo, ela se mata. Isso é tão maravilhoso. Assim, a gente precisa assim, se inspirar um pouco na célula, assim, porque é isso. Assim, gente, é um sistema único. Assim, a gente precisa se entender como parte desse todo e que todas as ações, tudo que a gente faz com o outro, vai reverberar na gente. Isso é uma lei universal. Acho que era mais ou menos isso, mas deve ter mais coisa. Legal falar sobre isso, que a Edma puxou a relação com o PIB, né? Um dos assuntos que me chocaram bastante quando eu estava fazendo o meu MBA foi que, acho que foi a Nova Zelândia, estava numa aula que a Nova Zelândia, ela trocou, que começou, na verdade, no Butão. Ao invés deles usarem o PIB como parâmetro, eles usam o FIB, que é a felicidade interna bruta. E quando eu estudei bastante sobre... Não foi não, mas eu me aprofundei um pouco sobre isso. Bastante pra você, foi. Pra mim foi bastante, confesso, porque isso me encantou muito. Quando eu entrei um pouquinho mais a fundo nisso, o que seria, o que eles mediam a felicidade interna bruta, cara, é muita coisa. E é inclusive isso aí que a gente tá falando. Por exemplo, eles viam bem-estar psicológico,
eles viam saúde, uso do tempo, tá? O que você, por exemplo, quanto tempo você está perdendo, por exemplo, no trânsito, sabe? Isso impacta na sua saúde. Isso é importante a gente começar a medir. Vitalidade das comunidades, né? Questão de relacionamento, interação que as comunidades têm, educação, cultura, meio ambiente, governança, padrão de vida, é muita coisa, sabe? Agora, como é que eles conseguem medir isso? Tem como, porque eles já estão fazendo. Então, acredito, na minha opinião, é que uma pessoa que está ali na política, que a ONU já sabe que tem como fazer isso, e aquela pessoa realmente vestir a camisa e brigar por isso. Porque foi o caso da Nova Zelândia. A mulher que estava lá no governo, ela brigou e ela conseguiu implementar. Então, já existem pessoas muito preocupadas, como a Vanessa está falando. Já existem planos de negócios para serem implantados daqui a anos. A Organização Mundial de Saúde é muito boa nisso, a ONU é muito boa nisso. Para mim, o que precisa ser feito é alguém que realmente está disposto a comprar essa briga falando em uma hierarquia, lá nas grandes cabeças, sabe? Mas isso vai vir naturalmente. Eu tô falando, gente, é tão grave, assim, a gente fala de possibilidade de existência, não tem como você não olhar para isso. Todos com esse movimento que eu chamo de movimento, né, conscientizando, levando para a educação básica, levando para todos os níveis de educação, comunidade, né, acionando, movimentando, vai ter uma hora que isso vai tomar um corpo. E ao mesmo tempo, o tempo vai passando e as gerações vão, porque a gente tem eu tenho essa impressão, essa questão política dos valores que a gente tem aqui no Brasil, principalmente o grande problema em relação a isso, dos valores de quem está ali decidindo, tomando as decisões e criando as leis. Parece que tem um ranço aí de uma geração velha, obsoleta, que tem esses valores assim que está indo. Essa geração nova, tudo, eu sou otimista, né? Eu acho que depois que a gente se livrar desse restinho, sabe, tem aí eu acho que vai ficar, e isso vai ser mais falado, vai ficar mais grave, vai ficar evidente, já está evidente, então eu acho que vai haver um movimento obrigatório. As pessoas não vão ter por onde fugir, não tem como, não tem mesmo. Bom, estamos num podcast, pessoal, com duas otimistas e uma pessimista, fogo falar essa palavra, uma mais ressabiada, vamos dizer assim. Já que você falou de gente velha, essa palavra é meio velha, ressabiada, né? Mas... uma terrena, né? Uma que tem um pé lá. Vou fazer meio que um resumo aqui, Vanessa, você vai vendo aí se a gente falou sobre isso tudo mesmo, se a gente conversou. Bom, entender sobre saúde planetária é entender como a sua ação como indivíduo reverbera no todo e o todo se modifica interferindo em você de volta. Seja, como a gente aqui puxa a sardinha para a saúde, sendo literalmente na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde mental, na sua saúde psicológica, espiritual, como isso tudo se transforma em você. Hoje a gente já tem dados o suficiente mostrando vários caminhos como isso acontece. Não é uma coisa mais abstrata e achismo. A gente tem caminhos bem trilhados mostrando isso, como uma atitude do indivíduo altera o todo e o todo devolve para ele, certo? A gente pode ter em vários aspectos, como a gente citou aqui, o clima, a alimentação, dentro de outros. A gente precisa se comunicar mais sobre isso. Seja para um amigo, num papo, numa roda de conversa entre amigos do final de semana, seja você, se você tiver a oportunidade, se você tiver uma atuação que você lidera equipes, seja ela em qual for, converse sobre isso, tente passar essa mensagem à frente, porque não é porque agora a gente sabe da verdade, é porque mais pessoas pensando sobre isso, a gente vai chegar em mais soluções e mais jeitos de fazer e de afetar a comunidade. Então, use de uma maneira bem simples e didática essas explicações, tenta não transformar isso em um papo muito complexo no início, porque talvez isso afaste as pessoas ao invés de trazer ela para o assunto. Explique da maneira mais simples que você puder, pegue material de apoio com os grupos de estudo que ela falou, devem ter bastante materiais de apoio e dados para explicar isso. Faça a sua parte, porque ela, como a Rafa falou, ela é muito, muito, muito importante. E aí eu lembrei, você falando no final agora, Vanessa, eu lembrei de uma frase, na verdade de um pedaço
de um podcast com a Glória Maria, lá no Mano Brown, que ela fala assim, quando eu me tornei repórter, eu não fazia ideia que eu era a primeira repórter negra. Eu simplesmente fui lá e fiz. As pessoas hoje em dia querem fazer muita história e acabam nem fazendo o que tem que fazer. Então, se a gente ficar pensando, eu não vou fazer isso porque, não vai modificar o clima que se eu fizer isso. Isso impede de você fazer. Simplesmente vai lá e faz. O que tu pode fazer? Vai lá e faz. Depois a gente vê o resultado disso, né? Então, vamos fazer. Edma, você tá inspirada hoje, hein, Edma? Tô, Nossa, Rafa. Perfeito. Né? Foi bom, vocês gostaram? Foi ótimo. Puta performance hoje, hein? Mas foi a Glória Maria que falou, gente, não fui eu, não. Não, mas, gostei. Mas essa foi só a cerejinha que você botou no final do bolo, né? É isso. Não, e só complementando essa fala, gente, o que importa é o caminho. Se a gente está vivo e está aqui, se a gente estiver fazendo algo, isso já traz um outro tônus com a vida, que vale a alegria de estar fazendo algo que você acredita que possa transformar. Ponto. Se vai dar resultado ou não... Com certeza. Né? E tem muitos estudos bons falando sobre isso, né, Vanessa? O quanto as pessoas realmente ficam engajadas em saber que elas estão fazendo algo que está contribuindo na vida de alguém ou de uma causa. Isso daí realmente tem estudos muito bons ligados a questões hormonais, galera. Então é exatamente. Isso para você ver como realmente está tudo interligado, né? É só essa ideia do que o que você está fazendo reverbera. Eu acho muito importante isso. Eu tenho essas imagens que eu gosto de passar. Primeiro é a teia de aranha. Uma teia de aranha. Você já... Sim. Gente, qualquer pontinho que você tocar ali, o todo se reorganiza. Então, tem a teia de aranha, tem a pedrinha no lago, né? A pedrinha no lago. E tem, para os educadores físicos, a fáscia, né? Se você faz um deep tissue aqui, toda aquela estrutura se organiza. Então, você é importante sim. As suas pequenas ações do seu dia a dia, no seu cotidiano, fazem diferença sim, por mais que você não possa ver. Sim. Tem tanta mais coisa para filosofar, Rafa. Ficaria aqui filosofando um bom tempo. Eu tô inspirada porque eu tô ouvindo muito isso. Bom, todo mundo sabe, não sei, já ouviram outros episódios, eu sou fã do Murilo Gun e ele tá muito nessa pegada. E eu só mais um exemplo que ele traz, que eu achei muito interessante. Se você entrar dentro do nosso corpo, e aí tu pega uma célula, usando aí teu exemplo, tu pega uma célula do intestino, uma célula do estômago, eles estão lá tretando, me dá essa energia, me dá essa glicose aqui que eu tô precisando, me dá esse oxigênio aqui e tal e tal. Daí tu entra lá e fala assim, cara, por que vocês estão brigando? Vocês fazem parte de uma única pessoa, não precisa brigar, calma. Aí elas vão falar assim, tá maluco que eu sou da mesma pessoa que isso aí? Por quê? Na visão delas, elas não se veem fazendo parte do mesmo todo desse indivíduo, porque elas não têm a visão de fora. Se você fizer isso, sair do corpo humano e sair mais, se você olhar a gente lá do universo, inclusive, se você ouvir o podcast com aquele astronauta brasileiro que foi lá para fora, ele fala disso. Ele fala, quando você tá lá fora, você não consegue ver as pessoas, é tudo uma coisa só. Então, quanto mais você ter essa visão distanciada, mais tu vai entender que tá tudo no mesmo lugar. Então, é uma outra também brincadeira que vai abrindo tua cabeça, vai fazendo tu pensar. É o meu primeiro post no Instagram, que eu achei que poderia... Ele durou 1 ano. Que era uma célula... Não, ele durou 1 ano. Falei, gente, o primeiro já disse tudo, foi... É isso, galera. Beijo. Fica aí com essa reflexão. Uma célula, botei micro, macro. É isso. A gente... Entendeu? Cara, não tem mais o que dizer. Tu é tão especial que tu, deu tempo das pessoas pensarem sobre o teu post, sabe? Reflitam. Gente. Aí daqui 3 anos pega a câmera e fala, então, falando daquele post... Agora em vídeo. Sensacional, Vanessa. As pessoas, pessoal, vocês precisam conhecer essa pessoa de perto. Maravilhosa. Bom, Vanessa, vamos sair do planetário, vamos para Vanessa Góes, pessoa física. Vamos sair do todo e vou te fazer a primeira pergunta. O que é saúde? O que é saúde para você? Gente, cara, saúde, sabe o que é saúde? Saúde é um processo contínuo, eterno, de todos os dias, de várias negociações, de várias decisões, de várias ações, de vários pensamentos. Saúde é equilíbrio, é olhar, é virar, é fazer cambalhota, é dobrar, é se movimentar.
Saúde é olhar para o todo, olhar para si, é cuidar, é estar junto, é cuidar de si, cuidar do outro. Saúde, para mim, é tudo isso, gente. Mas, movimento, acho que é uma boa palavra. Por isso que a Vanessa... Eu tenho essa coisa com movimento, né? Fluxo, movimento, porque só para você olhar, você cuidar e você agir, é um movimento. E a vida é movimento. O que dá a doença é uma estagnação. Doença é uma estagnação. Então, se deslocar, continuar. Por isso, o sempre. Bom, não sei se ficou muito claro que é saúde, mas é mais ou menos por aí, assim. E uma experiência, Vanessa, inesquecível que você teve? Compartilha com a gente. Olha, sabe qual foi uma experiência inesquecível? Não, a experiência... Olha, nossa, é só uma que pode? Só uma. Aqui a gente tem racionamento de resposta. É só uma mesmo. Então foi um mergulho que eu dei na água. Dei um mergulho, sabe assim, aqueles saltos de coisa que você abraça o joelho e fica arredondado? Assim. A bomba. Isso. Eu dei esse mergulho e eu entrei num lugar que eu acredito é um lugar da meditação, né? É um lugar do macro, no micro. E aí eu podia ficar ali eternamente. Eu só saí daquilo porque eu falei, eu estou embaixo da água, eu preciso de oxigênio. Assim, né, a mental. Racionalizou. Senão, eu não precisaria sair dali. Essa era a minha sensação. Isso foi muito incrível. Essa foi uma experiência incrível que eu tive. Legal, onde foi essa água? Isso. Eu não lembro em que lugar que eu estava do planeta, mas foi um mergulho, acho que foi um mergulho não sei se foi numa piscina, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente. Tem mas bastante isso não tempo. Foi sonho, não? Não. Isso aconteceu mesmo, Vanessa? Isso eu tenho certeza absoluta. Porque, olha, não é uma experiência incrível? Com certeza. Principalmente porque você podia ter desmaiado se você não respirasse, inclusive. Não, eu lembrei daqueles lá do Nepal. Falei, gente, né, aqueles... Daqui a pouco vai dar onda, eu preciso subir. E assim, né? Como é fácil entrar nisso, né? Se você... conectar. Isso, exatamente. Se você estiver ali, sair dali. Inclusive, tem reflexões sobre isso, a dificuldade do agora e depois de sair do agora. Mas vamos deixar para outro podcast isso. Se você pudesse escolher alguém para dar aquela caminhada longa e dar aquele papo gostoso, conversar, perguntar, tudo que você quiser saber, quem seria e por quê? Nossa, olha, eu acho que seria o Leonardo. Gente, o Leonardo da Vinci. O da Vinci. Gente, que era aquele cara? Pensei no Leonardo cantor e pensei nos memes dele. Gente, o que era aquele cara? Assim, transdisciplinar por essência, de uma intensidade, profundidade, criatividade, inteligência, de ação. Gente, eu sou completamente fã dele. Se eu pudesse caminhar ao lado do Leonardo da Vinci, para mim, uou, acho que seria ele. Ele ia virar a sua experiência inesquecível, né? Gente... Legal. Aí fala, o que você perguntaria para ele, assim, uma pergunta, o que você conversaria com ele? Ai, gente, eu acho que tu toma nos anos? Não, eu acho que eu ia só estar com ele, sabia? Não sei se ele ia falar alguma coisa, não sei se eu perguntaria algo, mas coisas banais. De repente sobre o tempo, o tempo, que é uma questão que me instiga eu sou muito curiosa em relação ao tempo. Cara, eu não era curiosa sobre o tempo, porque pra mim era um assunto... Sabe aqueles assuntos definitivos que na sua vida que você nunca repensa? Tipo, o tempo pra mim era o tempo. O tempo é tempo, passa tempo. Até uma aluna minha me falar que o tempo não era o tempo. Eu falei, meu Deus, o tempo não é tempo? Mas também é um outro papo para outro podcast. Essa relatividade do tempo, acho que eu falaria sobre isso, sabia? Legal, essa é uma boa conversa. E se você pudesse ter uma habilidade, Vanessa, qual seria e por quê? Gente, eu queria conseguir me clonar. Eu queria ser 10 Vanessas. Por que, gente? Ou então me clonar, ou então fechar o olho e me teletransportar assim na velocidade da luz para qualquer lugar e espaço. Também seria muito interessante. Mas por que você queria ser várias? Eu já sei a resposta, quer ver? Porque
A gente volta lá no início, eu sou completamente apaixonada pela vida, pelas pessoas. Muita coisa pra fazer, né? Inimiga do fim. A vida, assim, você fala, meu Deus, quando você olha assim para o número, você fala, gente, esse quadro de 100, meu Deus, não vai dar para fazer nem, assim, 100 anos, né, mais ou menos, assim, que a gente não vai dar nem para começar. Então, assim, então, acho que por isso eu poderia viver mais por outros intermédios. Compartilhe dessa sua habilidade aí, hein, Vanessa. Mas colocar muitas edmas talvez seja perigoso para o planeta. Não sei. Melhor deixar. Vanessa, onde a gente te encontra? Podem ser. Onde a gente te encontra para... pode ser só consciência da Edma. Não precisa ser a Edma em si. Boa. Onde a gente te encontra para continuar esse papo gostoso e falar sobre muitos outros assuntos, tanto na rede social ou fisicamente, presencialmente. Gente, eu tô aí, as redes sociais, eu confesso que por conta dessa questão do tempo, eu não sou muito presente, mas eu tenho ali, eu tenho Instagram, tenho LinkedIn, tenho Facebook, apesar de não ser muito movimentada, então, nesses lugares clássicos, assim, de redes sociais. Eu tô com esse projeto da construção de um site, assim, para centralizar tudo, né, e facilitar a comunicação, para marcação de consulta, de palestra, de conversas, só que está em andamento, então ainda não tenho esse endereço. E contato do contato. As pessoas que me conhecem, a Edma e a Rafa, por exemplo. Quem quiser o WhatsApp dela, me pede que a gente passe. Exatamente isso. Estou aí na vida. Rio de Janeiro, pessoal, mas ela atende online também. Então, sim, entre em contato para se você quiser ser assim, ter uma transformação de vida em todos os sentidos. Ela te conduz para essa transformação, ela sabe técnicas para isso, ela te ajuda. Ela está aqui para isso, para ajudar a gente a repensar em muitas coisas, como ela já me ajuda. É isso, mas antes de você entrar em contato com ela, você vai compartilhar esse episódio, hein? Por favor, você vai compartilhar esse episódio para todo mundo que você conhece que mora no planeta Terra. Boa. Se a pessoa que você conhece vive nesse planeta, ela precisa saber que a gente precisa ajudar esse planeta. É isso. Então compartilhe esse episódio. Se você conhecer alguém de Marte e tiver o contato também, a gente está aceitando também. Perfeito. Em breve estaremos lá, né? Segundo algumas teorias. Então, galera, a gente se vê semana que vem. Compartilhe. Valeu.